ferir o humano, né? A máquina não pode se ferir, como é que era a última, e a máquina... A não ser que conflite com o primeiro. A não ser que conflite com o primeiro. E a terceira é que... Alguém escreve aí? Era alguma coisa outra também que não se conflite com o primeiro. Ô, Lene, pega as 3 leis da robótica aí. Mas eu acho... fez uma lei 0 depois. Mas é muito foda, porque qualquer uma dessas leis que a gente compute, que a gente, né, programe, ela pode ser desprogramada, né? O pessoal fala que quando a gente quiser desligar da tomada não vai ser mais possível, né? Mas eu a despeito de todos os perigos, eu não consigo não ficar empolgado com toda essa evolução. Eu não consigo, como artista, ficar tão empolgado com as novas possibilidades. Não, quando saiu essas generativas, eu não conseguia nem dormir, cara. Às vezes eu tô tremendo de tanta empolgação, cara. Isso o que é? É empolgação antes do fim, né? A patente da tecnologia lá de telepatia. Ah, tá, isso a gente tinha mostrado. Já mostrou? Já. Programação preditiva. Não tem nada de previsão, eles estão falando aqui. É programação preditiva, Black Mirror é totalmente programação preditiva. Ô, Lene, manda uma pergunta que eu preciso ir ao banheiro. Vamos lá. Ó, só para falar as 3 leis da robótica aqui. Manda ver, Lene, manda ver. Ó, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Essa é a primeira. A segunda, o robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando tais ordens entram em conflito com a primeira lei. E a terceira, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Todas já estão sendo quebradas. Justo, né? Todas. Eu achei essas leis bem importantes, achei elas. Ó, o Maciaf, ele mandou aqui o seguinte: quem vai manter o software se acabar os os desenvolvedores, né? Então dizem que a inteligência artificial ela mesma vai se desenvolver. Ela vai se autodesenvolver. Né, ela já está. Eu mostrei aqui esse link aí dessa empresa japonesa que parece piada, mas chama Sakana, que os caras fizeram já esse modelo darwiniano de evolução que o próprio algoritmo vai evoluindo e vai se... Né, e isso é exponencial. Mas eu acho que mesmo ela criando... Imagina que a inteligência artificial crie tudo que é possível, né? Alguém vai ter que ir lá fazer essa curadoria, vasculhar lá tudo que é possível para assistir. Eu digo isso porque... Estão se discutindo agora de um novo tipo de mídia, né? Então, de um tipo de mídia que agora ela não é mais... Ó, Vilela, a gente está discutindo um novo tipo de mídia que vai surgir com a inteligência artificial, que é uma mídia que não é mais um para vários. Então, hoje em dia, você produz uma série de televisão, um filme, você precisa que muitas pessoas gostem da série ou do filme. Sim. Vai lá, um filme de Hollywood tem que ser sucesso no mundo inteiro. Agora, tem uma experiência, tem um software que a galera pode testar, entrar na fila, já dá para testar, que chama Showrunner. Ele foi bem polêmico, inclusive, quando lançaram, porque pegaram todos os episódios do Simpsons, do South Park, abasteceram essa inteligência artificial com todos os episódios, e ela, a partir de um prompt, você criava um episódio inédito do South Park. Foi mal, bati aqui. Então, outro perigo, né, dos modelos de abertos, né, como o DeepSeek lá, o chinês, do que? De você utilizar para criar qualquer coisa, desde uma pequena arma nuclear como... arma biológica, entendeu? Então, um novo vírus, sim, por um grupo terrorista, ou por um death cult, pelo que eles falam, um rogue state. Mas eu tô procurando aqui, eu não tô achando o que eu queria, da antena do 6G, cara, que isso é... Eu queria ver. Não, bota alguma coisa em minha defesa aí. Vamos lá. O que é isso aí que eles vão isso é um clipe que eu tô fazendo em inteligência artificial. Aí você pode botar a música porque ela não foi lançada pra Barja, tá? Que é uma artista do Giborato, que eu tô trabalhando pra eles. E, cara, isso aí foi feito apenas fotos da artista. E a gente modelou ela. E aí eu fiz esse clipe através de efeitos novos que são possíveis você trabalhar com pós-produção. Deve imaginar como isso poderia ser feito antigamente. Tira o áudio, Lani. Tinha falado pra tirar o áudio pra não dar... Não, mas não vai dar. Vai só no fone aí pra vocês. Tá. Mas o áudio, ele não foi lançado, essa música. Então esses são efeitos que, antigamente seria muito complexo fazer e que hoje a gente consegue fazer em um clipe. Imagina quanto custaria, Vilela, pra fazer um clipe desse. Quanto tempo demoraria pra gente fazer um clipe de pós-produção nesse nível com as plataformas de 3D convencionais, né?
No caso, isso tudo, puta, foi o roteiro, foi discutido antes com ela, então ela falou que ela quer ela se espedaçando, e que ela queria que nesses pedaços ela tivesse lembranças das coisas que aconteceram com ela. Meu, então foi todo um estudo também de arte, a gente primeiro faz toda a parte de estudo de design, aprova com o cliente, diferente que hoje a gente mal tem roteiro, Vilela, porque o tempo de você fazer um roteiro é o tempo de você fazer um prompt. Então já nasce a ideia com caminhos visuais. Então a ideia nasce mais do que um roteiro. Hoje pro cliente, a nossa primeira reunião já é mais do que roteiro, já é com caminhos. E o que acontece é que a produção audiovisual também não é mais linear. Então você pode mudar o personagem no meio, você pode mudar uma ideia, você pode mudar o ator. Não gostei, eu quero mudar o ator no meio da produção, não mais você, né? Você tem que filmar e depois você não pode voltar pra gravação. Então aí ela não gostou, ela queria que fosse um outro personagem. É super fácil você mudar isso no meio da produção, porque não mais existe a regra de você primeiro gravar, depois você editar, isso. Tudo é simultâneo, né? Então agora eu tô conversando com ela tá me mandando agora imagens da infância dela mesmo, pra gente deixar isso mais pessoal. É um trabalho de meses, cara. E que assim, eu não, nesse caso não tirou o emprego de ninguém, porque a gente não faria, né? Os artistas estavam parando de fazer videoclipe por uma questão de custo versus, né, o que ele traz. E agora é possível fazer toda semana um clipe novo, contar uma história, possibilidades estéticas novas. O pessoal também tá falando que a gente pode viver daqui uns anos ou décadas a internet morta, né, cara? E é infestada por bots fazendo vídeos e respondendo comentários. Você não sabe mais quem é real e quem não é. Já né? tá cheio de... Total. E é louco porque essa teoria, ela nasceu no 4chan, né? Não foi uma teoria de um filósofo. Ah, é? Ela é teoria da internet. E ela nasceu numa época, em 2017, se eu não me engano, ou 19, onde as pessoas estavam criticando os bots que estavam invadindo o Twitter. Não era inteligência artificial ainda, olha que louco, né? Porque cabe muito é muito atual, né, essa mensagem, mas ela não foi não foi de agora. A gente falava da internet morta por causa dos bots, mas a previsão é que em 2 anos 100% dos pixels da internet vão ser gerados. Aqui, isso é o que você tava falando? Ô, Vilela, esse é um clipe. Pera. Mostra aí. Esse o pessoal não tá vendo ainda. Tá bom. Eles estão colocando num ponto lá. Isso é um outro. Até onde que a inteligência artificial iria para se defender, né? Porque ela tem esse instinto de preservação. Isso Claro, que as pessoas, como não é ser só, humano. vamos desligar, entendeu? Tira da tomada, né? Esse outro, o que é, Bruno? Esse é uma demonstração de brincadeira de coisas que é possível hoje com efeitos serem feitas. Isso é algo que a gente fez também muito rápido com essa plataforma que eu trabalho, que é a Hailu. Cara, olha isso, velho. Ela é uma plataforma de vídeo, de áudio, é bem legal. Tem aí também Rigsfield, são várias plataformas junto, né? Hoje em dia, quem trabalha com inteligência artificial tem que usar várias plataformas. Uma faz legal o vídeo, a outra faz melhor realismo, ó. Essa é do Hailu, muito legal a plataforma também. Então, ó, tudo isso é efeito de pós. Você imagina, Vilela, quanta história não vai ser possível contar? São efeitos bem de brincadeira, né? Esse é o vídeo de abertura da minha palestra com o pessoal de audiovisual, que é pra galera ver que... As possibilidades atuais. Exatamente, que tudo vai mudar mesmo. Daqui 5 meses já tá tudo diferente, já tem muito tudo mais. Diferente, mas a publicidade é a primeira, assim, Vilela. A publicidade hoje, se você ligar na televisão, muita coisa você nem percebe já é feito com inteligência artificial. E a publicidade tem essa coisa de, primeiro, não se importar se é verdade ou não, né? Eles não estão nem aí se é verdadeiro ou não. E ela tá sempre procurando o mais barato, o mais enxuto, a novidade. Então, assim, isso vai atender, essa técnica e a promptografia, a inteligência artificial, vai atender muito bem a publicidade em primeiro momento, né? E que programa você usou pra isso? Então, aqui são alguns. Aqui, por exemplo, tem um que chama Rigsfield, que ele é só focado em efeitos especiais, que ele junta prompts. Tem o Hailu, que eu gosto muito, que é uma plataforma que eu trabalho, porque ela tem créditos ilimitados, então você consegue trabalhar no volume. Porque, Vilela, ganhar dinheiro com vídeo não é só produzir vídeo, né? Não é você cobrar 10 pau
e gastar 10 pau. É. Você tem que cobrar 10 pau e gastar 2 pra fazer o vídeo, 3, sei lá, pra você ganhar algum dinheiro, vai tirar um imposto. Então, ou seja, eu preciso ainda que as plataformas sejam plataformas ilimitadas, que elas não custam muito caro, senão você gasta também uma fortuna, o pessoal sabe, pra fazer isso. Então eu criei, né, a gente criou toda uma metodologia pra gente conseguir trabalhar com isso, criar coisas e não gastar uma fortuna. Como eu te falei, a gente vai primeiro pra imagem. Aqui são exemplos de videoclipes que eu tô fazendo pra vários artistas, pro Di Ferreiro, pro Ziba, pro Giborato, ixi, um monte de gente agora, cara. O Thierry fazendo comigo também. Ó, isso nada é feito sozinho, tá? Tudo é sincronizado na mão, assim, olhando parece Sozinho que que você fala o que é. Ah, parece dar um prompt e faz, né? tá. Não, não tem nada disso. Tanto que eu desafio aí quem consiga fazer alguma coisa assim parecida a mandar pra mim, que vai estar empregado automaticamente. Esse é o clipe que eu ganhei, que eu fiquei de finalista em Austin, na verdade. E quem que é esse clipe? Esse é do Giborato, que conta a história de uma pessoa, de uma mulher, com a relação dela com a vaidade, e aí vai. Mas assim, mesmo pra manter a consistência dessas imagens, quem trabalha com isso sabe que é muito difícil, cara, é muito complicado. Esse é um clipe voltado pra uma lógica mais artística, né? Onde você poderia fazer isso com câmera mesmo, né? Gravar as coisas, mas pô, imagina pra conseguir uma máquina de lavar num formato Desses padrões. desse né? padrão. Esse aí foi um amigo artista que falou, olha, eu Aquelas quero... mulheres não existem. Eu quero nada, eu quero um negócio adulto. Porque eu tenho dificuldade de fazer coisas adultas. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar, vai. Cara, que doido. Olha lá. O negócio é que a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Com certeza. Eu não nego a capacidade de fazer, o quanto é legal. O que eu tô falando, assim, é o problema em larga escala da utilização disso para tudo e como isso você vai impactar a você nossa colocou vida, entendeu? Essa busca agora de terras para metais, Detalhes raros, não é isso? metais raros, que Terras tem raras. terras raras, né? Na China, Groenlândia, aqui no Brasil, o pessoal fala que tem coisa pra caramba. Vão ter que achar um jeito de gerar energia. Resfriar data Água, center. cara. Água. Tem Água, cidade, água lá, tem data center no Texas, na cidade, que as pessoas não têm água, porque a água está sendo toda utilizada usada pra para resfriar. Mas também tem refrigerante também que faz isso, ou seja, tem Mas que... isso não é uma... O que eu quero dizer é que a gente convive com essas tecnologias que são Cara, assim, né? mas o nível é acho que o senador americano falou que em breve toda a energia dos Estados Unidos vai ter que ser direcionada para inteligência artificial. Então você está falando assim, peraí, está sendo para humano ou está sendo para essa entidade? É uma entidade para ela. Mas ela é uma entidade que está servindo aos humanos. Ela tem que servir a gente, tem que valer a pena, né? Tem que curar a doença, tem que fazer a gente viver mais, tem que... Não é verdade? Tem que valer a pena. A gente cada vez mais está sendo usado Ó, até colagem, por essa tecnologia. Tá vendo? O que é isso daí? Agora o pessoal tá vendo isso daí. Felipe, fala aí. É a tecnologia de usar o ser humano como uma antena pro 6G. Entendeu? Usar o teu corpinho pra Se não doer. É Matrix. Mas se não doer. Se não doer. Não doer. Dependendo com uma vaselina, não dói. Aí é meu conceito. Que conceito que é esse? E esse né? lance dos bilionários estarem construindo bunkers aí, hein? Então, cara, tudo isso tá conectado. Sempre tiveram. Desde os anos 70. Ó, eu sou o mais louco daqui. E desde os anos 70, dos anos 60. Tá todo mundo esperando o Apocalipse. Eu fiquei esperando 2012. E, cara, também trabalho com investimentos. E uma coisa que eu aprendi, Vilela, que é muito interessante, que na hora do investimento tem muita gente apostando sempre no Apocalipse. No sentido assim de que, por exemplo, um ativo, ele cai, quem tá tirando seu dinheiro acha que essa porra que a empresa vai falir, que o Bitcoin vai explodir. E uma coisa que você aprende, né, observando esses ciclos, é que, cara, que as pessoas mais pessimistas, e eu já fui elas estão erradas, assim como as mais otimistas também. A gente passa por essas transformações, a gente sobrevive, como a gente sobreviveu até agora. E assim, temos que tirar o melhor delas. Se Papai do Céu, né, que seja, fez a humanidade para criar uma inteligência artificial e se autodestruir, é essa a nossa história. Então, e vamos tirar o melhor proveito dela, né? Tem um filósofo chamado Nick Bostrom, lá de Oxford, que ele tem ele é especializado. Por quê? Porque essa galera, geralmente os jovens lá, os desenvolvedores, eles não têm toda essa bagagem filosófica, ética para lidar com essas capacidades que estão surgindo da inteligência artificial. Então eles recorrem a essa galera, né? Filósofos, enfim, né? Pensadores nesse sentido. E o cara que sempre foi um materialista, né? Obviamente ateu, né? O Nick Bostrom, depois se o pessoal quiser pesquisar. Agora ele finalmente, com as inteligências artificiais, ele está dizendo que em inglês ele chama de uma teoria do cosmic host.
Um cara que sempre foi contra qualquer pensamento transcendente, metafísico de Deus, ele está falando, não, então com o surgimento dessas inteligências é possível que um hospedeiro cósmico, seja um alienígena ou até seja uma entidade espiritual, esteja conduzindo a humanidade para produzir a inteligência artificial para se manifestar fisicamente no nosso plano. Tá? Então, se alguém quiser estudar, então, por isso que eu estou falando. Gostei dessa teoria. No começo fica, só como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, como que a gente vai utilizar, mas tem sempre um fundo, um buraco mais embaixo, né, que ultrapassa simplesmente a parte utilitária de como que eu utilizo essa questão. Os entendeu? Mormons concordam. Por quê? Não, tô brincando, porque eles não vivem com tecnologia. Então, não, Eles ao têm contrário. ao contrário? Não, ao contrário. São Os Amish. Os Amish, que não vivem. Amish, perdão, Mas perdão. os Mormons não, eles são transhumanistas, porque na filosofia do Mormon, você vai ter que usar a tecnologia para virar Deus, para chegar a um, né? Você tá entendendo? Sim, Isso sim. é gnose. Mas se não tem a teoria, né? Vamos partir do princípio de que uma outra consciência colocou a tecnologia, ela ainda assim é natural Não, se não é Deus. a gente criou ela, não? Não, mas aí que tá, seria uma para escravizar o ser humano. Sim, mas pensa assim, né, a tecnologia Tá criada... desumanizando, é o pós-humanismo. Mas- Na verdade, você deixar de ser humano. Mas deixar existe de ter as algo não qualidades natural humanas. criado, né? Existe algo não natural? Isso é um papo bem maluco, né? Mas quando a gente pensa que a tecnologia não é natural, né? Então a gente tá separando que algo é natural e algo não é natural. Exato. Quando você cria um universo virtual, Ué. ele é epistemologicamente, desculpa a palavra, não natural. Mas se a gente Ele criou... ele é artificial. Mas se a gente criou ele natural, Não. teoricamente que seria criado pela natureza, ou seja, a gente que fez. Não foi criado pela natureza. Sim, se a gente observa uma formiga, uma abelha, e ela cria uma colmeia, ela acha que aquela colmeia é uma tecnologia artificial. Mas a gente que olha de fora fala, abelhas fazem colmeias. Não, então, mas o que eles estão falando é o que no judaísmo, lá na Idade Média, eles falavam do golem. Esse conceito que deu origem à ideia do Frankenstein, do quê? Do homem ser capaz de criar vida. Entendeu? Então, o conceito assim, Deus... Mary Shelley é o primeiro um dos primeiros Exato. questionamentos sobre isso, né? E Mary Shelley, na verdade, o título original do Frankenstein era o Prometeu moderno. Prometeus do mito de Prometeus Que roubou o fogo dos rouba o deuses. fogo dos deuses e que é o na conhecimento. gnose é Lúcifer. Aham. Então é luciférico. Aham. No sentido que de... Voltando, por isso que eu falei, né? Vamos esperar para entrar nessa questão. Voltando lá na Bíblia, Gênesis, que fala o seguinte, né? A serpente fala para Eva, fala assim, olha, esse Deus aí que te fez, ele é mau. Então, tem uma árvore do conhecimento, tem uma tecnologia que se você comer dessa tecnologia, você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Deus. Então, na verdade, é uma rebelião, porque o homem era imortal, a morte veio como consequência dessa... Porque o homem tinha acesso à árvore da vida, vamos dizer assim. Então, o homem já era imortal. Então, ao ouvir esse papinho dessa... olha, essa tecnologia vai fazer com que você seja Deus, sem precisar seguir o processo natural da vida, sem estar em comunhão com Deus. E isso que a gnose, ao longo da história do neoplatonismo, durante toda a Idade Média, fala isso. O Deus criador, ele é mau, ele quer escravizar